Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, agora no nosso 11º dia de oração pelas nossas famílias, pela conversão dos nossos familiares, pela transformação das nossas famílias. E hoje nós vamos meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, versículos 16 e 17. Esses dois versículos são uma declaração maravilhosa de Paulo a respeito de como ele se sentia em relação ao Evangelho, do que o Evangelho significava para ele e de qual era a verdade contida no Evangelho. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se manifesta por meio do Evangelho, de fé em fé, porquanto está escrito: o justo viverá pela fé. Então Paulo disse: olha, eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho de Cristo, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe outro meio pelo qual o homem possa ser salvo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então Paulo sabia que o Evangelho era a única maneira que as pessoas podiam ser alcançadas para a salvação. E ele diz: olha, é o Evangelho que revela a justiça de Deus. E nós só podemos alcançar a vida verdadeira, a vida eterna, através da justiça de Deus que está manifestada no Evangelho. Então Paulo tinha essa convicção e nós também devemos ter. Não devemos nos envergonhar, devemos estar prontos a falar do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Vamos ouvir agora a meditação com o pastor Sam Tipt. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Nessa semana temos falado de compartilhar seu testemunho com outros, dizendo o que Jesus fez por você com eles. Se você aceitou Jesus, você tem uma história. E quero falar com você dessa importância. A Bíblia diz: creia em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confesse com sua boca que Ele é o Senhor, e você será salvo. Se você quer ser liberto e conhecer liberdade em Cristo, existem duas partes. A primeira é crer em seu coração, que Jesus Cristo é mesmo o Filho de Deus. Ele não é alguém comum, que ele é 100% homem, 100% Deus, o Filho do Deus vivo, que ele morreu por você, ele foi colocado em um túmulo e Deus o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Quando você crê nisso de todo o coração, sua vida é transformada. Mas aí você confessa com sua boca, diga para os outros que ele é o Senhor e começa a engajar os outros. Tem algo a respeito de não se envergonhar. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu e também para o grego. De todos é o poder de Deus, não importa quem a pessoa seja. Então temos que estar dispostos a compartilhar. Olha o que é interessante. Tem pessoas que nós amamos, que nós nos importamos com elas e sabemos que Deus as ama elas mais do que nós amamos elas. Então oramos por elas e temos falado disso nas últimas semanas. Você começa a orar por essas pessoas, pedindo Deus para tocá-las, trazer circunstâncias na vida deles e pessoas na vida deles para que você possa compartilhar Jesus com elas e mostrar que eles precisam de Jesus. E depois, não envergonhe as pessoas ou tente diminuir pessoas. Se assente com pessoas e de uma maneira graciosa e bondosa, talvez tomando um chá ou um café com eles, se assente, apenas diga: eu quero falar com você o que aconteceu em minha vida. Quando você faz isso, Deus começa a te usar. Outro dia, eu estava em um certo lugar, um homem chegou até mim, ele estava fumando e fazendo essas outras coisas, falando alto, e ao invés de ficar nervoso com ele e dizer: para com isso, ó, eu apenas cheguei calmo até ele e disse: Deus te abençoe. Ele meio que olhou para mim e eu falei: olha, deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Comecei a falar do meu testemunho para ele. De repente dava para ver que a face dele mudou e tudo nele mudou. E eu comecei a me conectar com ele, falando da minha história com ele, como Cristo mudou minha vida.
ele não aceitou a Jesus, mas quando saí dali ele falou: obrigado por compartilhar isso, é muito valioso para mim. Então comece a orar, peça a Deus para te levar a alguém, vá até essa pessoa, se assente com essa pessoa, claro, no privado, e fale com ela o que Deus fez em sua vida. Apenas conte a sua história, eles podem ter perguntas, você não precisa de todas as respostas, diga que você é novo nisso e não tem as respostas, mas sabe o que aconteceu com você. Compartilhe a sua história com eles. Você acompanhou a meditação do dia, 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Então, irmãos, conscientes da nossa responsabilidade, de que nós não devemos nos envergonhar, mas devemos estar prontos para falar do Evangelho de Deus a quem quer que seja, quando for possível, em todo o tempo, né? Paulo disse a Timóteo: olha, Timóteo, prega, insta a tempo, fora de tempo, em todas as oportunidades que você tiver. Então, conscientes disso, agora nós vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, por esse momento em que nós estamos vivendo, um momento de dificuldades, de incertezas, de angústias. Vamos orar também por aqueles irmãos, nossos familiares, amigos idosos, aqueles que têm algum tipo de enfermidade, que se sentem mais frágeis nesse momento por causa dessa pandemia. Também vamos orar por aqueles irmãos que estão precisando de emprego, pelas nossas famílias de uma maneira geral. Vamos orar pelo relacionamento entre os casais, pela educação dos filhos, pelas famílias que estão enfrentando enfermidades, por aquelas que estão enfrentando dificuldade financeira. Vamos orar principalmente, especialmente, pelos nossos irmãos e amigos e principalmente familiares que ainda não são crentes, para que Deus possa estar nos dando essa convicção, essa ousadia, e que nós possamos estar falando de Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa então estar transformando essas vidas. Vamos orar pelas famílias da igreja, por todas elas, do pastor Valdomiro, da irmã Lucineide, né, a irmã Helenita, a irmã Lorena, o irmão Rodrigo, o irmão Rosenval, o irmão Levi. Vamos orar também pela família do irmão Tim, família do irmão José Ailton, família da irmã Maria de Fátima, do irmão Weber, da irmã Valdívia, da irmã Esther, do irmão Igor. Vamos orar também pela família da irmã Deliane, família da irmã Maria da Penha, da irmã Graciele, da irmã Maria José. Vamos orar também pelas as famílias dos nossos adolescentes, o Flávio, a Dalila, a Sara, nossas crianças, né? A Emily, o Gabriel, o Emanuel. Vamos orar também pela família da irmã Vanessa, da irmã Welcia, da irmã Elciane. E vamos orar também pela família da irmã Mariette, do irmão Eduardo, da irmã Lívia, da irmã Cleide, para que Deus esteja abençoando. Família do irmão Lincoln, da irmã Neuza, da irmã Conceição, que está precisando muito das nossas orações pela sua saúde, para que Deus esteja então abençoando. Da irmã Eleusa, né? Todas as famílias da nossa igreja, vamos colocar diante do Senhor nesse instante. Dos nossos amigos que têm nos acompanhado também, a Sueli, o Fausto e sua família, a Albiana, que está sempre conosco, a Miriam e a Maria, a Miriam Ginu, né? Vamos orar também pelas famílias que estão enlutadas nesse momento de dificuldade, aqueles que estão enfrentando o mais profundo vazio e solidão nesse instante por causa dessa pandemia. Então vamos orar para que Deus esteja realmente colocando a sua mão de poder sobre a nossa igreja, sobre a vida das famílias da nossa igreja, os esposos das nossas irmãs que ainda não são crentes, também os pais dos nossos adolescentes. Então vamos realmente colocar na presença de Deus, para que Deus esteja então tendo misericórdia e abençoando também a família da irmã Áurea, o seu irmão Paulinho, para que Deus esteja então tendo misericórdia, a irmã Raimunda, o Leandro, todas as famílias da igreja. Vamos realmente colocar na presença do nosso Deus nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é Deus de
todas as coisas. Ó Deus, o Senhor que um dia veio e morreu na cruz do Calvário no nosso lugar, e o Senhor que derramou o seu sangue, e o Senhor que deixou escrito e demonstrado o teu evangelho que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, nesse instante nós pedimos que o Senhor venha com o teu Santo Espírito trabalhar nas nossas vidas. Senhor, que as nossas bocas possam se abrir para que possamos falar de Jesus, que os nossos familiares sejam alcançados pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, que após esses dias de oração, nós possamos contar as vitórias, ó Deus, da conversão dos nossos familiares. Ó Deus, abençoa cada família da igreja. Ó Deus, coloco nesse instante nas tuas mãos aquelas famílias, ó Deus, que estão passando por momentos de enfermidade. Ó Deus, vem com a tua mão de poder sobre a vida delas. Tem misericórdia, ó Deus, para que a saúde dos seus entes queridos seja restabelecida. Também te pedimos por aquelas famílias que estão passando por problemas de dificuldades em relacionamento. Ó Deus, que o Senhor possa estar com cada esposo, com cada esposa, que o Senhor possa estar, ó Deus, com cada pai na educação dos seus filhos. Ó Deus, que as famílias sejam alcançadas pelo teu amor, pelo teu poder, e que o Senhor esteja com elas a cada momento. Senhor Deus, que o Senhor esteja curando as feridas, trazendo a cura interior, emocional, espiritual para cada lar. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada filho, cada adolescente, dando entendimento, ó Deus, para que eles possam ser melhores filhos, ó Deus, ser filhos mais educados, que honrem aos seus pais. Senhor, também nós queremos te pedir, ó Deus, nesse instante, que o Senhor esteja abençoando aquelas famílias que estão enfrentando momentos de dificuldade financeira. Nós sabemos que não são dias fáceis, mas nós sabemos que o nosso sustento vem do Senhor, que é dono da prata e é dono do ouro. Então nós colocamos essas famílias nas tuas mãos, para que o Senhor venha abrir as portas, ó Deus. Também te pedimos por aquelas famílias que estão enlutadas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dessas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Conforta e consola com o teu Espírito Santo. Senhor, nós também queremos te pedir nesse instante pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Ó Deus, quanta coisa nós temos visto, coisas que nos levam, ó Deus, a acreditar que o Senhor está voltando, mas nós precisamos permanecer firmes, porque o Senhor disse que aquele que permanecer firme até o fim, esse vai ser salvo. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós nesses momentos. Ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida, que possamos nos revestir do teu Espírito, da tua armadura, que possamos estar, ó Deus, com os nossos pés prontos na propagação do teu evangelho, que a nossa fé seja o nosso escudo, ó Deus, que o nosso capacete seja a nossa salvação e que a nossa espada seja a tua palavra. Ó Deus, sê conosco nesses dias, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que possamos entender o verdadeiro significado de cada um desses acontecimentos e que em momento algum possamos depositar a nossa confiança nos homens ou nos atos das pessoas, mas que possamos saber que é só o Senhor que é digno dessa nossa confiança, porque é só o Senhor que tem o controle dessa situação. Senhor, eu quero te pedir nesse instante que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja e as igrejas do Senhor pela face da terra. Ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo o teu povo e que o Senhor possa estar providenciando o sustento material, o sustento espiritual, o sustento emocional para cada igreja, ó Deus, para cada local aonde a tua igreja está instalada. Senhor, nesse instante também, ó Deus, quero te pedir que o Senhor esteja, ó Deus, conosco, perdoando os nossos pecados, ó Deus, olhando para as nossas faltas com misericórdia e nos ajudando a viver uma vida mais reta e mais digna diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando com toda a sorte de bênçãos. Ó Deus, e que o Senhor possa estar ouvindo as nossas orações, principalmente as nossas orações em favor dos nossos amigos e dos nossos familiares não crentes. Ó Deus, muito obrigada. Muito obrigada por cada irmão que compõe a Igreja Batista Vida e Paz, que está completando, ó Deus, 14 anos de existência nessa semana. Senhor Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a cada um e que o Senhor possa estar, ó Deus, fortalecendo a tua igreja para que nós sejamos cada dia mais unidos e que o teu poder, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas.
Nós te louvamos por tudo, te engrandecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando. Amanhã é aniversário da nossa igreja. 13 anos, eu disse 14, não é 14, são 13 anos de existência. Infelizmente, nós não vamos poder fazer uma grande comemoração, mas no seu lar, ore pela igreja, agradeça a Deus pela vida de cada família que compõe a nossa igreja e peça a Deus que nos abençoe e que continue nos fortalecendo e que continue conosco durante muitos outros anos que o Senhor dará de existência à nossa igreja, se assim for da vontade dEle. Então esteja orando pela nossa igreja, que o Senhor continue nos abençoando. Amanhã temos devocional de novo às 6 da manhã e às 20 horas. Que o Senhor nos cubra com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.